Abner foi o comandante do exército de Israel no tempo do reinado de Saul. Na verdade, Abner pertencia à família real, pois ele era primo do rei Saul. Abner era filho de Ner, filho de Abiel, o avô de Saul, e ele também foi o pai de Jaaziel, um servo de Davi. A história de Abner na Bíblia está registrada nos livros de Samuel no Antigo Testamento. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Abner. Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações, porque assim você receberá um aviso a cada vez que postarmos um vídeo novo no canal. Abner ficou conhecido na Bíblia por ter tido uma participação importante tanto nos eventos relacionados ao reinado do primeiro rei de Israel, Saul, como também no estabelecimento do reinado de Davi. Durante o reinado de Saul, Abner desfrutou de grande influência em Israel. Ele liderou o exército israelita em várias campanhas militares bem-sucedidas que possibilitaram a expansão do reino de Israel ao sul e ao oeste. Inclusive, foi em uma das campanhas militares contra os filisteus que Abner apresentou o jovem Davi ao rei Saul. Mas depois, quando o ódio invejoso de Saul já estava inflamado contra Davi, Abner liderou as tropas que perseguiram Davi. Nesse tempo, parece que Abner serviu como guarda-costas de Saul. E num episódio muito conhecido, Davi conseguiu se aproximar de Saul enquanto o rei dormia e pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça dele. E naquela ocasião, Abner e seus soldados estavam dormindo ao redor de Saul, e por isso, logo em seguida ele foi repreendido por Davi, que o cobrou de falhar na proteção do rei. Sobre isso, em certo ponto o texto bíblico registra o questionamento de Davi contra Abner, ao relatar que Davi gritou a Abner e ao seu exército dizendo: "Você não vai me responder, Abner?" E Abner respondeu: "Quem é que está gritando para o rei?" E disse Davi: "Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele?" Mais tarde, quando finalmente Saul foi morto depois de uma derrota para os filisteus, Abner rapidamente tratou de colocar Isbosete, filho de Saul, sob o trono de Israel em lugar de seu pai. Com exceção da tribo de Judá, todas as outras tribos de Israel inicialmente reconheceram Isbosete como rei. Porém, naquele tempo, o apoio à casa de Davi era crescente. Na verdade, Davi já era reconhecido como rei em Hebrom pela tribo de Judá e houve um grande conflito entre os apoiadores de Isbosete e os apoiadores de Davi. E nesse conflito, o exército de Isbosete, liderado por Abner, acabou derrotado em Gibeon. Mas enquanto fugia da batalha, Abner foi perseguido por Asael, irmão de Joabe, que era o comandante das tropas de Davi. Abner até se esforçou muito para não fazer dano a Asael, mas Asael insistiu no combate. Então, em autodefesa, Abner matou Asael com uma lança. Embora Abner fosse o comandante do exército de Israel durante os dias de Saul, a verdade é que ele ficou ainda mais poderoso em Israel depois da morte do seu rei. Ele exercia uma influência muito grande entre as tribos israelitas. Então, num dado momento, Isbosete chegou a acusar Abner de ter se relacionado com Rispa, que era uma concubina real. Com essa acusação, Isbosete insinuou que Abner estava conspirando para se apoderar do trono de Israel quando se relacionou com Rispa. Mas Abner não aceitou ter sua fidelidade questionada e decidiu realmente apoiar a Davi como rei sobre uma nação unificada. Então Abner agiu como um pacificador e negociador diante das tribos de Israel e fez com que todas elas reconhecessem Davi como rei.
E diante disso, Davi elogiou Abner por seus esforços e fidelidade. Dessa forma, Abner teve uma participação decisiva para a retirada definitiva da casa de Saul do trono de Israel, bem como para o ajuntamento das tribos de Israel sob um reino unificado e para o estabelecimento da dinastia de Davi. Mas a vida de Abner chegou ao fim de forma trágica. Ele foi morto de modo traiçoeiro por Joabe, o comandante das tropas de Davi. Isso aconteceu quando Joabe voltou de uma incursão. Ele ficou sabendo que Abner tinha sido bem recebido por Davi em Hebrom e tentou fazer com que Davi desconfiasse de suas verdadeiras intenções. Ele alegou que Abner estava tentando enganar Davi. Então Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, fazendo com que ele retornasse a Hebrom sem que Davi soubesse. E ao voltar a Hebrom, Abner foi levado por Joabe para uma conversa particular. Isso tudo, no entanto, foi uma grande armadilha. Nessa ocasião, Joabe o matou de forma covarde, com o objetivo de vingar o sangue de Azael, seu irmão. Nesse ponto, alguns estudiosos acreditam que, além do sentimento de vingança, era possível que Joabe também estivesse tomado de inveja contra Abner, ao considerar que talvez ele pudesse tomar o seu lugar como comandante do exército de Israel. E quando Davi soube da morte de Abner, ele lamentou profundamente. Inclusive, o texto bíblico registra que Davi deu a Abner um funeral digno de realeza em Israel. Davi também amaldiçoou o assassino de Abner, afirmando que o Senhor traria juízo àquele crime. E os israelitas também acompanharam Davi e lamentaram muito a perda de Abner, pois ele era muito querido na nação. Então, no geral, podemos entender que Abner teve uma carreira positiva em Israel. Ele contribuiu generosamente para o futuro templo em Jerusalém, e seu bom caráter foi revelado na forma como ele relutou em fazer mal a Azael. Além disso, o mais importante na história de Abner é que ele serviu como um dos instrumentos que Deus usou para estabelecer as bênçãos pactuais através da dinastia de Davi em Israel. E isso é tudo que nós podemos falar sobre quem foi Abner de acordo com a Bíblia. E se você gostou de conhecer a história desse comandante de Israel, deixe o seu comentário, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo com mais alguém.